E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Planeta A duas mulheres lutadoras incríveis e a primeira, Juliana Coutinho. Pega a caneta aí. Ela é pesquisadora, historiadora, poeta e moradora do Complexo da Torre, defende os direitos humanos. Ela é coordenadora de comunidades e ecologia na Visão Coop e faz parte do movimento Mulheres Negras Decidem. Também faz parte da rede de sementes no Instituto Marielle Franco. É apresentadora do filme Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, constrói a Agenda Queimados 2030 como articuladora e luta contra o racismo ambiental. Faz parte do Conselho de Juventude pelo Clima e Meio Ambiente. Ju, muito obrigado pela sua presença aqui no Planeta A. Ah, valeu, é um prazerzão estar aqui, viu, gente? Vamos que vamos. Ju, inclusive, que ajudou a montar esse estúdio aqui que a gente está gravando. E também tenho a honra de receber aqui Isilane Silva, que é formada em Engenharia Ambiental, é ativista climática e no ativismo busca interseccionar as pautas socioambientais com as pautas raciais e de gênero. Ela foi voluntária e coordenadora do GT de Mudanças Climáticas no Engajamundo e trabalha como assessora de engajamento no Grande Observatório do Clima. Muito obrigado pela tua presença aqui, amiga. Não, eu que agradeço o convite. As mudanças climáticas afetam a todas as pessoas, mas segundo dados da ONU, 80% das pessoas deslocadas por desastres climáticos são mulheres. Eu queria perguntar para vocês o que faz com que as mulheres sejam desproporcionalmente impactadas por esses eventos? Como é que isso se conecta com as desigualdades que existem na nossa sociedade? Eu acho que do porquê mesmo isso acontece é algo muito básico, mas muito complexo ao mesmo tempo. Porque é a somatória dos fatores sociais. Porque quantos mais fatores sociais você tem e se intercalam na sua vida, maior vão ser seus problemas e maiores vão ser as desigualdades na área de clima, por exemplo. Mulheres sofrem mais, se são mulheres trans, sofrem mais. Então, quanto mais fatores sociais você tem no seu corpo, maior também vai ser o efeito das mudanças climáticas na sua vida. Acho que complementando um pouco do que a Ivy está trazendo, o contexto histórico brasileiro foi em cima da base social das questões raciais, né? Então, as pessoas pretas ainda precisam ser vistas como pessoas. E aí, quando a gente perpassa pelo gênero, a gente acaba atingindo um maior acervo de violência. E é por isso que é essa somatória de todas as faltas de política pública, né? Porque é o corpo que pode ser vulnerável, é o corpo que pode passar por vulnerabilidade e a pessoa que pode passar por violência. Então, ainda a gente luta para ser vistas como pessoa. A pobreza extrema atinge de forma desproporcional as mulheres e a vulnerabilidade dela aumenta ainda mais com as mudanças climáticas, né? Isso que vocês comentaram agora, as mudanças climáticas são meio que um potencializador da desigualdade da sociedade que a gente já vive, né? E a mudança climática vem e potencializa essas desigualdades. Queria que vocês falassem agora sobre como é que essa realidade se manifesta nas comunidades periféricas, onde muitas vezes o acesso aos recursos para ser um território resiliente, como se diz muito hoje, esses recursos são muito limitados, né? Como as mulheres são mais impactadas nesses lugares que já são vulnerabilizados? O meu contexto é contexto do interior, então eu venho de uma cidade rural. E é um espaço que as mulheres não são nem donas do próprio território, da terra que elas vivem. E são mulheres que estão nesses espaços e estão sofrendo violência doméstica, estão sofrendo muitas pressões só por serem mulheres. Então, esse é um dos fatores que mais é a causa. E daí são mulheres pretas. A gente tá num Brasil onde a maioria são mulheres negras e onde essa maioria de mulheres negras não estão no espaço de poder tomando decisões ali. Porque muitas dessas mulheres são pobres, semi-analfabetas, então é tudo isso para trás, sabe? Quando a gente vai olhar o amplo do todo,
e se posicionar dentro desses espaços que tem aquela corrida interessante, falar assim, se você é uma mulher preta, você dá um passo para frente, dá um passo para trás. Se você é trans, dá um passo para trás. Então, quando a gente vai ver a régua da corrida, a gente tá muito lá atrás. A gente tá lutando por direitos, como a Ju falou, de ser visto como seres humanos ainda. Então, tudo isso vai ficando muito complexo. E no interior é isso, em todo o Brasil, na verdade, é uma violência de gênero muito grande, é uma violência doméstica muito grande. Então, que as mulheres não têm independência financeira ainda. Não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, não conseguem sair desse ambiente complexo. E, ao mesmo tempo, são elas que estão propondo essas atividades para que a gente consiga viver nesse mundo complexo. A Ives pontuou a forma que a gente é atravessado o tempo inteiro, né? E isso acaba sendo determinante no cotidiano. Na minha perspectiva, né, falando também um pouco do lugar de onde eu venho, que é um território preto, Baixada Fluminense, Queimados, né, que também é um território periurbano, tem necessidades específicas. E estar em outros lugares, também entendendo as necessidades específicas de outros lugares, na minha concepção, essas violências elas são ocasionadas porque a gente faz o giro do que tem que ser social dentro de lugares que não precisam necessariamente desse acolhimento que precisa ter. E aí, quando você vê projetos, quando você vê fortalecimento institucional, quando você vê coisas voltadas só para os centros, para capitais, isso é uma realidade muito grande, o acervo de desigualdade, ela tendencia a piorar, porque o lugar que precisa ser cuidado não é visto com prioridade. E aí, ele vai pontuando as violências, vai só compilando violências, sem fazer com que a galera que é mais atingida, mais violentada, que são as mulheres negras, que são as mulheres racializadas, as mulheres indígenas, as mulheres amarelas. Quando a gente acaba entendendo como que funciona a construção brasileira, as mulheres nunca estão em tomadas de decisão, independente do governo. Quando estão na tomada de decisão, foi uma luta constante e histórica através de vários movimentos. E isso ainda é muito pouco. Então, a gente consegue entender a dimensão através dessa falta de ausência do poder público dentro dessas esferas que não chega, porque eu costumo dizer que a política pública, ela faz um giro, ao invés de ela fazer um giro da margem para as capitais, porque é onde é mais necessário, é onde mais se precisa, a política pública precisa chegar primeiro às margens, para depois chegar nas capitais, porque as capitais já existem políticas, então seria a fomentação delas, diferente de lugares que não tem. Então, para poder fomentar um lugar que já existe política pública, é muito mais fácil. Só que quando você só fomenta esse lugar, gera desigualdade em outro, porque no processo capitalista do país, para você poder conseguir desenvolver um território, você precisa estar explorando o outro. Então isso acaba afetando diretamente as mulheres, porque para além de ser as mais violentadas, também são as linhas de frente dentro de todo esse processo. Então isso sobrecarrega, isso desumaniza, isso acaba tirando a gente desses lugares mesmo de protagonismo, de tomada de decisão, e é cada vez mais sendo vulnerabilizadas, porque a gente não consegue ainda ser vistas como pessoa. Ives, você já foi para quantas COPs? Essa do Azerbaijão vai ser a minha 4ª COP. E como é ser uma brasileira, uma mulher preta nesse espaço? Não digo solitário, porque vejo algumas pessoas perto de mim também, mas é muito esvaziado esse espaço ainda. Poderia-se ter muito mais mulheres, poderia-se ter muito mais... Na verdade, eu acho que se a COP fosse dominada por mulheres, a gente não estaria passando o que a gente está passando hoje. Seria uma outra visão de mundo, porque... Quando as políticas públicas, tudo acontece e são voltadas para mulheres negras, para gente que já está embaixo da sociedade, todo mundo na frente, todo mundo para cima, entre aspas, ganha muito. E dentro desses espaços de COP, você vê muito pouca
mulher, ponto. E depois muito pouco mulheres negras, muito pouco mulheres jovens dentro desses espaços por não acharem que a gente é o suficiente, que a gente pode estar dentro desse espaço pautando como técnicas, mas com muito conhecimento acumulado pelo que a gente é e das nossas vivências também. E quanto mais eu vou para a COP, mais eu vejo que hoje as pessoas acham que a COP já não funciona mais. Também acredito que a COP não funciona mais, mas eu acho que vem de um lugar também que agora a gente está começando a ir para esses espaços. Que há 5, 6 anos atrás não tinha essa quantidade de gente preta indo para a COP, principalmente mulheres. Na COP de Glasgow, que foi a primeira COP que eu fui, foi a primeira COP que o movimento negro estava lá e foi lançar um projeto sobre racismo ambiental. Então foi a primeira vez que teve uma massa, uma delegação de pessoas negras indo para a COP, para esse espaço. Antes não era assim. Se você vai para a COP de 2015, a COP que foi realizado, o Acordo de Paris, completamente diferente esse cenário. Então, eu vejo que as pessoas hoje veem a COP num lugar tipo, não precisa ir mais pra COP, porque eles já foram em 15, 30 COPs e não resolveram nada. E agora que estão indo as pessoas que realmente precisam estar lá, que realmente querem buscar solução, aí agora, eu acho que a COP não vale muito a pena de ir. Realmente, é uma grande grana que você gasta. Mas a nossa voz precisa estar dentro desse espaço para pautarem muito bem o que é feito. Porque eles vão pautar, vai ser bom, mas vai ser pela metade. Porque não tem a nossa voz, não é o que a gente quer, não é o que se precisa lá. Só quando eles escutam o que a gente fala ou fazem isso em comunidade, levam o que é falado nos territórios para esses espaços internacionais, que aí sim a gente consegue ver reais mudanças dentro desse espaço. Mas ainda assim, o espaço de COP sempre é muito dominado por homens brancos de terno, é aquela clássica foto. Inclusive, tem um dado que mostra que na COP26, por exemplo, apenas 37% das delegações eram compostas por mulheres. E no último ano, na COP28, apenas 15 dos 133 líderes mundiais que participaram da conferência eram mulheres. Teve um relatório publicado no ano passado chamado Justiça Climática Feminista, um quadro para ação, que foi construído pela ONU Mulheres, que aponta que o aumento da temperatura global em 3 graus Celsius pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza até 2050. Esse número é 16 milhões a mais do que o número esperado e projetado quando olhado para os homens. Além disso, 236 milhões de mulheres e meninas poderão sofrer com a insegurança alimentar. E esse número é 131 milhões a mais do que o número esperado entre homens e meninos. Essas estatísticas comprovam, né, o que vocês já estão falando aqui, de quão desproporcional é o impacto das mudanças climáticas sobre as mulheres. E aí o que eu quero perguntar para vocês é como as desigualdades de gênero, raça e classe se intensificam com o agravamento da crise climática. De que maneira a crise climática potencializa essas opressões que já existem na nossa sociedade? Acredito que em tudo. Porque o racismo ambiental, né, que é algo que contempla a violência para uma mulher racializada, ela se dá a partir com a relação junto com o território, né? A vivência no território, você ter os acessos cotidianos, né? Eu tento trazer sempre essa questão da temática do racismo ambiental para esses impactos, porque quando a gente vai mensurar as violências e quando a gente vai mensurar, por exemplo, o abandono paternal, que isso interfere diretamente com a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar, porque a gente está falando sobre segurança alimentar para mulheres e meninas que nem cria possibilidade da soberania. Isso é uma das maiores violências, porque a fome ela é a última instância de política pública. Quando você não tem mais nada, saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, você não tem mais nada, você tem a fome. Fica a fome. É a única coisa que resta. E aí, quando você traz esses apontamentos desses dados, é a prova de que as mulheres que são as mais que combatem a insegurança alimentar em todo o território nacional
e internacional também, são as que mais vão ser impactadas. Então, todos os dados de mensuração de violência, as mulheres vão continuar, porque elas não estão em espaço de poder. Nós não estamos em espaço de poder, de tomada de decisão de fato. Dentro da linha do mercado, que interfere diretamente, o agronegócio, que é visto como algo positivo pelas pessoas que não conhecem o que é comer bem, comer saudável, comer gostoso. Porque, de fato, quando você entende a variedade de alimentos, quando você entende a potencialidade dos alimentos para o seu corpo, você não está só comendo para você matar a sua fome, você tá comendo para você se nutrir, para você conviver no seu cotidiano. Essa contextualização da nutrição, ela só se dá quando você consegue atingir um lugar de segurança alimentar. Então, se as mulheres mais produzem os alimentos, cuidam mais da terra, têm uma relação melhor com o espaço de terra, mesmo assim não são donas, mesmo assim não conseguem ter a sua dignidade mantida, porque normalmente elas são chefe de família. E isso é a prova, porque como que você vai lidar com tantas problemáticas sem o apoio do Estado e sem o apoio de quem constrói o país? Porque não é só o Estado que constrói o país, a gente vive num universo capitalista. E dentro do acervo capitalista, o mercado tem um papel primordial para essas violências. Eu acho que a gente ainda... Quanto mais a gente fala de mudanças climáticas, mais eu vejo que a gente está se encaminhando para entender que mudanças climáticas é uma problemática transversal. Ela atravessa a nossa vida, piorando todas as situações possíveis que a gente tá. Se você tá pobre, você vai ficar ainda mais pobre, vai sentir ainda mais calor, porque você não tem ar-condicionado na tua casa e você não tem essa grana para investir para comprar um ar-condicionado na tua casa. Mulheres, pessoas que menstruam, vão sentir um desconforto ainda maior, porque tá cada vez mais quente. Como é que a gente vai conseguir viver isso? A gente trabalhos dignos, que a gente não consegue ter, ainda tem essa grande problemática, CLT, PJ, e você não tem o seu mínimo de direitos básicos para você ir trabalhar. Você tem que pegar um transporte público extremamente lotado, que dali você vai ser violentada e vai estar tudo sendo piorado. Você vai voltar para sua casa, talvez você não vai ter nem mais casa, porque tá chovendo, alagou tua rua. Então, é isso. As mudanças climáticas é uma problemática muito transversal na nossa vida. E a gente não consegue enxergar isso e ver as mudanças climáticas com a importância que deve ser, principalmente a população mais pobre, porque como eu vou pensar em mudanças climáticas, sendo que tô passando fome? Não vem nem na minha mente o que é mudanças climáticas. Eu não tô nem aí para o que é mudanças climáticas. Mas a gente, por isso que eu acho muito importante, a gente que tem esse poder desse conhecimento, lutar por essas pessoas que têm que lutar por outras coisas. Não acho que todo mundo tem que estar engajado nas mudanças climáticas, que tem gente que realmente não pode estar engajada. Tem mulheres que têm que acordar cedo, de madrugada, para levar a sua criança na escola, ou às vezes sua criança não tem nem escola para estudar. Então, a gente que sabe sobre mudanças climáticas, a gente que pode, acho que isso, eu vejo ainda muito elitista essa parada de clima, mas só que a gente já está deselitizando muito as mudanças climáticas, porque a gente está participando disso, porque você está construindo o seu podcast, porque tem a Ju aqui falando sobre clima, e a gente não faz parte desse mundo climático, branco, idealizado que sempre é. Então, e a gente sabe essas problemáticas, a gente traz essas minorias no nosso corpo, na nossa família, e como elas são. Então, a gente vai costurando isso para essas pessoas que não podem fazer essa costura. Então, por isso que eu acho tão importante essa nossa luta e ter mulheres que podem estar falando sobre mudanças climáticas nesse espaço tão privilegiado. Porque a gente fala por todas, a gente consegue ver o que está acontecendo, a gente trabalha com elas, a gente está na base. E a gente sobe para esses espaços nacionais, internacionais, para levar a voz dessas mulheres que não podem estar falando por isso, porque tem que fazer o corre delas. Porque não tem dinheiro para... vou fazer uma viagem... Gente que nem nunca saiu do estado. Como é que vai para o Azerbaijão para falar que está passando fome? Não tem como isso. Isso, assim, é uma realidade que a gente vive.
E por isso que é muito importante a gente estar aqui fomentando essas pautas climáticas e falar por essas, não falar por as pessoas, mas levar o que elas têm pelas conversas que a gente tem, pelo que a gente pode falar para essas pessoas. Porque quando tem esses desastres naturais, abrigos, a gente precisa de abrigos. Por isso que é importante as políticas públicas. A gente não pode viver de... como fala quando as pessoas... Solidariedade. A gente não pode viver de solidariedade das pessoas. De tipo, agora eu vou doar esse dinheiro, vou fazer isso. A gente precisa de políticas públicas porque elas são estruturantes. E cuidar delas, porque não importa o governo que passa. Se for uma política pública estruturante, ela vai se manter ali para que outras pessoas no futuro possam fazer uso dela. Mulheres que estão em situação de rua. Quando tem quando tem essas questões de mudanças climáticas, o que acontece com elas? Elas já não têm nada. E principalmente, na verdade eu queria falar isso, queria falar do Sul. Quando aconteceu todo esse desastre no Sul, mulheres vão para abrigo e precisa ter um abrigo feminino. Porque mesmo todo mundo ter perdido a sua casa, tudo naquele espaço de igualdade, ainda as mulheres são violentadas no espaço de abrigo. Como isso é possível? Não faz o menor sentido mulheres estar sendo assediadas dentro desse espaço. Então, tem que ter abrigo para essas mulheres. E daí a gente tem que criar todo esse espaço de segurança que não importa se você está passando por um desastre, se você não está. Se você é mulher, se você é do sexo feminino, ou você performa feminilidade de alguma forma, você vai ser violentado. E... você adiantou essa próxima pergunta que eu queria fazer, que é justamente o impacto da crise climática depois que a chuva caiu, depois que a rua secou e que permanece, né? Para as mulheres, essas perdas geradas pelos eventos climáticos extremos deve ser adicionado um aumento agudo das vulnerabilidades às quais estão expostas. As desigualdades que constituem as sociedades em tempos normais, entre aspas, ou seja, fora desses períodos de crise, são exacerbadas a tal ponto que as mulheres, e alguns grupos de mulheres mais do que outros, se tornam ainda mais expostas a determinadas violências e violações, que têm como base o gênero. A violência de gênero dentro dos abrigos, né, lá no Rio Grande do Sul, mostra que não se trata apenas de uma perda material, mas uma questão de segurança e dignidade. E aí a pergunta que eu queria fazer é, além do abrigo específico para mulheres, quais seriam outras ações dessas, tanto estruturantes ou ações mais emergenciais, que o Estado poderia promover para reduzir o risco aos quais essas mulheres estão expostas e para diminuir a violência com o qual o evento climático extremo impacta a vida delas? Acho que para poder pensar dentro desse processo do que é estruturante, né? A gente precisa primeiro pensar no ponto de... É tanta coisa, porque a justiça climática, ela atravessa, né? A gente tá trocando sobre isso, e aí a Isvi trouxe isso muito bem. Ela atravessa tantas pautas que ela não tem como ser vista como uma pauta. A questão da justiça climática ela é uma questão humanitária. Ela é uma questão que precisa ser vista como matriz prioritária de tudo que vai reger futuramente o Brasil e o mundo, assim. E quando a gente pensa dentro desse processo, é importante que a gente crie métodos e formas de sobrevivência, né? E quando você traz essa questão das mulheres que foram violentadas no Sul por estar em abrigos mistos, né? De você ver que o quanto as pessoas colocam e vulnerabilizam mulheres, né? E aí, tipo, a pessoa que performa a feminilidade, justamente por não entender e não conseguir olhar. E aí, beleza, vivemos essa sociedade machista, faz para sobreviver nisso. Acho que uma das maiores técnicas, né, que as mulheres conseguiram desenvolver foi tentar fazer, né, lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente acaba tendo formas e métodos de sobrevivência. Por isso que majoritariamente dentro dos espaços que pessoas sofrem os impactos climáticos, as linhas de frente são mulheres.
E dentro desse processo, desse mecanismo, né, é sempre bom a gente ter um processo de logística, de saber os pontos de acolhimento certos, né? Normalmente em lugares... Porque assim, se você está falando de uma capital, você vai encontrar ONGs, você vai encontrar... Vários lugares podem ser seu lugar de apoio. Em lugares mais afastados é um pouco mais difícil. Então, igrejas, né? Terreiros, escolas, postos de saúde com grandes espaços são lugares que pode, no processo emergencial, você consegue se direcionar para poder conseguir ter um acolhimento, assim. E sempre procurar quem pode ajudar no processo de logística de doação, porque quando sofre por todos esses impactos, é isso, as mulheres fazem a comida, as mulheres pegam a doação, as mulheres estão sofrendo, né? E aí, falando no lugar de uma pessoa que sofreu o último impacto das chuvas esse ano no Rio, e eu sou uma pessoa que eu trabalho na ação da cidadania também, né? Então, entendo um pouco desse processo de doação e já faço esse rolê já desde 2015. Eu vejo o sofrimento das mães, mano. E isso me pega dentro de um lugar que é... As mães... Você conhece uma mulher grávida, e aí você, por exemplo, a Franciele, que foi uma pessoa que eu conheci dentro desse processo, ela estava grávida. E aí eu acompanhei o crescimento todo do filho dela através das enchentes. E aí, quando você passa por esses processos e você identifica que a pessoa, por exemplo, eu passei por isso, e aí minha família passou por isso, e aí todas as lideranças da Baixada Fluminense que a gente dá suporte passaram por isso, e aí quem cuida de quem tá cuidando? E a gente sempre fica com essa pergunta, e eu acho que até tá sendo deturpada esse contexto, porque pra gente é muito caro o cuidado. Porque a gente tá cuidando. Então, eu acho que ter esses métodos de sobrevivência, de saber ter estratégias de sobrevivência para poder utilizar ao seu favor nesses momentos, ajuda você a mobilizar pessoas, ajuda você a conseguir várias coisas, mas que no final das contas isso não vai dar conta de um território. O que dá conta do território é a política pública. Por isso que é importante a gente pensar na perspectiva da adaptação. E para adaptar, a gente precisa ter formas e métodos, porque isso não está dado nos territórios. A EBS trouxe isso. Infelizmente, como é que eu vou dialogar com um cara que acorda 4 horas da manhã e chega 10 horas da noite, passa o dia inteiro trabalhando, mestre de obras? E aí ele não consegue... Sabe qual o momento que eu dialogo com ele? Quando ele deixa de ir pro trabalho dele porque alagou. Sabe que horas eu consigo dialogar com a menina adolescente que tá indo pra faculdade, tananã, e que tá na correria, e que trabalha e faz um monte de coisa? Quando a casa dela alaga. É nos desesperos. Infelizmente, a gente vem tentando travar, né, esse rolê da comunicação, você faz isso muito bem. E a gente também tá aí tentando trazer esse movimento para que a galera do senso comum mesmo entenda a importância dessa temática, como a Ives falou. Não precisa todo mundo falar sobre justiça climática, mas a gente precisa olhar para isso como algo que nos atravessa, para entender o nosso sofrimento. Porque é isso, a gente sofre, mas a gente não sabe o que está sofrendo. E aí, quando isso se dá na sociedade, a gente pode estar lá para poder apontar. E adaptação é algo que tem que vir a partir do governo, porque não é lucrativa. As empresas não vão pegar para fazer porque não tem lucro a adaptação. A adaptação, ela vai vir para esses locais pobres, porque onde alaga? Periferia. Onde alaga? Interior. Que empresa vai querer botar a mão nisso, sabe? Então, a adaptação ela tem que ser feita pelo governo, porque não vai ser lucrativa. Eu vejo muita adaptação para locais mais periféricos, que não vai ser lucrativo. Então, a gente tem que cobrar muito o governo nessa parte de adaptação. Porque mitigação dá dinheiro, porque é REDD+, sei o que, climático, todas essas coisas. Aí, marcado de carbono. E nananina, nananã.
Mó grana nisso, mó grana. Já a adaptação, não. Porque você está adaptando para pessoas pobres. E isso não tem retorno financeiro. Isso é governo. Por isso que a gente tem que insistir. E respondendo a sua pergunta, eu sempre acho que é isso. As mudanças climáticas, elas já devem estar ligadas nas políticas públicas já existentes. Minha Casa Minha Vida. Tudo isso já tem que ser pensado como mudanças climáticas. Como é que eu vou fazer um complexo de casas num lugar que já alaga? Isso não faz muito sentido. Então, tem que ter um estudo na política pública já de Minha Casa Minha Vida, para que entre mudanças climáticas, que já olham isso de um jeito mais apropriado, assim dizemos. E que mulheres tenham, o primeiro direito, quando perderam todas as suas casas, para voltarem, mulheres e crianças terem o primeiro espaço para morarem. Já estarem dessa linha de frente. Ju falou muito bem sobre essa questão de saúde mental. As pessoas de Brumadinho, elas estão... Cara, o que acontece com a mente dessas pessoas? Uma vez entrou um pouco de água na minha casa. Um pouco. E foi desesperador. Todo mundo assim chorando, não sabendo o que fazer. E foi assim, 10 centímetros é muita coisa, né? Mas tá vendo? A gente diminui... desvaloriza, não. A gente diminui muito o impacto, né? 10 centímetros foi muita coisa. Entrou água na minha casa. Eu fiquei desesperada. Foi um dos dias mais, assim... E lá não é uma casa que geralmente entraria água. Mas entrou água porque cortaram árvores. Então, a árvore já tava, assim, tudo na lama. O morro. Então, a água batia, direto na minha casa. Que o morro caiu atrás, entrou água na minha casa. Então, eu fiquei desesperada com um pouco de água que entrou. Imagina pessoas que perdem toda a sua casa, vem sua casa sendo varrida. Assim, sua família sendo varrida no meio da água. Então, políticas públicas voltadas para a saúde mental climática. Sabe? Pensando em clima, profissionais para trabalhar nisso, eu acho extremamente importante. Denúncia também, o 90, Lei Maria da Penha. Que pense justiça climática também. Porque essas mulheres são defensoras do território. Sim. Eu conheço várias mulheres que são defensoras do território e que sofrem violência doméstica. Então, como é que a gente consegue colocar essas mulheres que são defensoras do território para serem apoiadas pela Lei Maria da Penha de uma maneira mais transversal e mais fácil também, que não seja prejudicial a elas e principalmente financeiro? A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. A gente vive num mundo capitalista. É grana e grana. Então, essas mulheres precisam ser apoiadas, mas a grana não está com a gente. A gente precisa dessa grana para apoiar essas mulheres que fazem a base, que estão ali plantando, estão colhendo, estão nos alimentando. Elas que precisam do dinheiro, né? Grandes empresários multimilionários. Tem uma coisa que você trouxe, Ives, que eu acho que é muito importante, que é sobre esse processo de adaptação. De fato, o mercado não tanca tanto. Mas eu tenho medo dos bancos. Porque eu acho que eu fui numa palestra que estava tendo voltado para adaptação e tinha uma galera falando sobre adaptar é seguro. Vem cá no seguro comigo tentando vender aquele acervo que acontece em lugares de desastre, né? Que tem furacão, tsunami, enfim. Só que isso não cola com a gente, como você falou, a gente é pobre. A gente precisa de dinheiro. E é isso, não tem como, acervo capitalista... Tudo é contra nós, tudo nos atravessa e eles vão tentar lucrar sempre em cima da gente. Por isso que quando a gente tenta entrar dentro da disputa mesmo orçamentária, a galera fica... E aí a gente perde espaço, por quê? Por conta dessas questões. Então isso também é uma luta, sabe? A luta do acesso, a luta do cuidado, a luta do respeito, tá ligado? Eu acho que tudo entra dentro disso. A gente conversou até aqui sobre como a crise climática impacta as mulheres, mas eu queria perguntar agora sobre como as mulheres contribuem para salvar a vida no planeta, né? De que maneira as mulheres são linha de frente no anúncio desse novo mundo que a gente precisa ajudar e fortalecer.
De que maneira são as mulheres que ainda sustentam um pouquinho desse céu que ainda tá insistindo em cair em cima da gente, mas de que maneira as mulheres protagonizam a luta e estão na linha de frente? Não, mas, cara, as mulheres é o grande impacto, né? Quando a nossa querida Bel fala que Mulheres Negras é um movimento, não é à toa, né? É porque não só as mulheres negras, mas as mulheres de uma forma geral, dentro do contexto histórico, inclusive para poder trazer um escurecimento para os homens, tá ligado? De troca, de levantamento de perspectiva. Eu sei que a gente ainda tem muita luta pela frente, mas eu acho que as nossas ancestrais demonstraram muito poder para estar aqui, assim. Eu acredito nisso. E eu também acredito nas minhas de agora, assim. Não só das minhas ancestrais que já se foram, mas as nossas que ainda estão aí em vida, né? Então, tipo, a gente vê um acervo de mulheres incríveis, pronta pra atacar, sem um pingo de medo, com a disposição danada. E é isso, filho, não tem jeito. A gente muda as questões climáticas porque a relação com o território, quem tem são as mulheres. Porque as mulheres, elas são as chefes de família. Porque quando se tem um homem, quando se é casado, tem um cara, ele não sai pra trabalhar naquela história que todo mundo conhece. Ah, sai pra trabalhar, volta. Quem fica cuidando do território, trabalhando, que trabalha em casa, trabalha no território. Aí cuida do filho. Aí sai pra poder fazer compra. Aí sai pra poder aí tem que arrumar a casa. Aí tem que lavar a roupa, tem que secar a roupa. Pra vestir, tem que fazer comida. E já chegou de novo fazer café da manhã. E aí, tipo assim, é um rolê da vida da vida das mulheres, de uma forma geral. A gente vê hoje a galera bem independente de uma forma geral. Mas o quanto ainda esse olhar do cuidado interfere dentro dos processos da mudança climática. Porque a gente briga pelo cuidado porque a gente cuida e cuida das questões climáticas. A relação com o território, a recuperação deles, a forma da agroecologia, os movimentos sociais, majoritariamente comandados por mulheres, quem são as linhas de frente do território, quem são as lideranças do território, quem tomam conta do território e que faz acontecer, são as mulheres. E normalmente são as nossas mais velhas também. Então a gente tem esse processo de que... de fazer a mudança territorial. Eu acho que eu parto disso, recuperando minha memória aqui, né? Que eu também sou essa mulher. A Ives faz isso, porque ela também é uma mulher. Mas a gente tem a Marcele, a gente tem várias mulheres que fazem uma construção incrível no território, né? Que faz cada um pouquinho do seu jeitinho, cada um da sua forma. Mas quando a gente começa a andar por esse Brasil afora, né? E a gente consegue conviver com várias mulheres, e aí vai para uma aldeia, conhece um povo diferente, e aí esse povo é comandado por mulher. Aí você vai trocar outro. Eu também fechado com... E é a mulher que faz, e é a mulher que resolve. Fui pra Belém, conheci Sedempa, que é um acervo de mulheres negras maravilhosas que cuidam da Amazônia. Então, tipo, quem cuida de quem cuida? Sabe por que a mãe natureza é a mãe? Não é à toa, né? A mãe natureza é a mãe, porque quem pare... Não é só o rolê do pare de tirar um filho e tomar. Eu falei isso na aula que eu dei no Manas, e eu acho interessante trazer pra cá. Porque tem pessoas que maternam sem ser mãe. Tem primas mães, tem tias mães, tem irmã mães. Eu já fui uma mãe sem ser mãe, por um tempo. Então eu acho que esse acervo do cuidado é a grande parada de recuperação. Quando a gente fala de regeneração, a gente está falando de um processo de cuidado. A gente vai cuidar, vai cultivar, vai fazer acontecer, vai estar ali ajudando. E isso demanda trabalho, esforço, demanda tanta coisa. E que eu consigo enxergar nos olhos de cada mulher que eu encontro por aí através dessas lutas, que tô no território, que vai lá. Às vezes não tem, tipo assim, não faz... Nunca foi para Brasília, nunca resolveu algo parlamentarista, sei lá, de Brasília.
mas consegue dar conta de um bairro, mano. E a gente não consegue dar conta de um bairro. E trazer isso é importante. Então eu sempre tô tentando enxergar potencialidades e enxergar e tentar denominar, inclusive para elas mesmo, sobre essa potencialidade, porque isso é um trabalho danado. É um trabalho do caralho, Bruno. Tá ligado? É um trabalho do caralho. E a galera pega mesmo, faz e acontece. Então eu tenho... Assim, eu acho que a minha esperança nas questões climáticas vem de mulheres. Eu amo você. Você é um homem que eu acho que também vai fazer mudança junto com a gente. Mas eu acredito e a minha esperança vem de mulheres. Porque até hoje eu vi mulheres sendo resolutivas. A gente até tem uns caras aí, uns amigos e outros aí que conseguem dar uma conta no recado de alguma coisinha. Mas assim, na prática mesmo, de pegar o bagulho e de falar assim, você tem quantos anos de luta? Não, eu tenho 30. Cara, eu encontro só mulher, assim. Eu tenho 30 fazendo isso. Gosto de a dona irmã Fátima, lá de Campo Alegre, que tem uma horta comunitária, que ela fez uma zona de amortecimento em forma da horta, de volta da horta dela, junto com um corredor ecológico, que impede de ter enchente em Campo Alegre, filho. E isso nem, sabe, pra mim ela é pica. Xota. Tem uma pessoa que eu vou chamar de Márcia, que ela é demais. E quem conhece a pessoa já vai saber quem é, né? Mano, porque eu não vou explanar o nome dela aqui. Mas assim, ela é sensacional, filho. Ela conseguiu fazer com que os guardas, os policiais militares do território da onde ela atua, os policiais militares, pegasse a van deles de fazer operação, fosse lá num lugar de doação, que eu também não vou falar aqui, lugar de doação, para poder buscar as doações, e ela fez eles entregarem de casa em casa. Ela colocou os caras que trabalham com segurança pública para trabalhar com a segurança alimentar, mano. Uma liderança é uma mulher. E aí quando você me pergunta assim, Juliana, qual é a esperança? São essas mulheres que eu me espelho cotidianamente. Tá ligado? Que pega um bagulho e fala assim, meu Deus, como ela conseguiu fazer isso? Isso pra mim é bizarro. Pra mim é muito gostoso, assim, você conseguir entender que as pessoas... Que é importante a gente ter uma liderança braba, como a Márcia. E, tipo, uma liderança braba como a Ives, lá na COP, pautando as questões da COP. A gente tem que estar em todos os lugares, a gente tem que ser também tomada de decisão, a gente também tem que estar pautando as nossas realidades, porque as realidades que são nossas, a gente vivencia elas, sabe? Então, quando eu vejo uma mulher que se empodera da problemática que ela tem, e ela consegue colocar pra frente através de solução, pra mim ela já é uma inspiração. Nossa, assim, é isso. Mulheres, eu não vou acrescentar muito no que a Ju falou, que eu acho que ela, assim, trouxe perfeitamente tudo. E as mulheres, cara, elas são presidentes de comunitárias, são como presidentes da associação, elas que estão fazendo a bioeconomia rodar, elas estão fazendo artesanato para ter o que comer depois e estão ensinando. Eu acho que essa é a grande questão para mim. O que, assim... faz as mulheres serem essas grandes líderes climáticas, porque elas ensinam e passam pra frente. Eu vejo pouquíssimos homens fazendo isso, sabe? E elas, quando mulheres trazem descendências, elas ensinam os filhos e os filhos passam a lutar também. A Ângela Mendes, pra mim, ela é isso. A Neidinha Surui, pra mim, eu sou extremamente fã delas. E, cara, e trabalhar com elas... E elas ensinam você, mesmo não sendo filha delas, elas estão falando assim, vem, Cris, olha só, o que você acha disso? Vamos fazer isso, aquilo? E é lindíssimo ver o movimento que elas fazem no mundo, como elas se movimentam e como elas fazem as filhas delas se movimentarem. E daí o bairro delas se movimenta, quando elas já estão numa instituição. E elas, assim, vão se crescendo cada vez mais. E isso, o passar pra frente pra mim, que eu acho... Cara, é genial. Porque a gente só consegue fazer o que a gente tá fazendo hoje porque alguém já fez lá atrás. E foram elas, não foram eles.
Foram elas. E, cara, elas são sensacionais. Mulheres sempre vão salvar o mundo. Sempre. Em qualquer espaço, em qualquer pauta, sempre mulheres irão salvar o mundo. Sônia Guajajara tem uma frase, né, que diz que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. E acho que Ju comentou um pouco sobre isso, né, na última pergunta. E agora, para encerrar, queria que vocês dessem recomendações. Pode ser de leitura, pode ser de filme, pode ser de música, pode ser de exposição, de artista, pode ser de uma mulher foda que vocês queiram recomendar para quem tá nos ouvindo. Nossa, eu vou recomendar, na verdade, um infográfico do Observatório do Clima, que é um infográfico de gênero e clima, que a gente não estava naquela época, não estava naquela época no Observatório do Clima, mas é um infográfico que fala justamente isso. Por que gênero e clima? E dali você consegue ler todas as problemáticas, traz mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas, todas as mulheres, quais as problemáticas, onde a gente precisa de algo acontecendo e as soluções que elas mesmas propõem. E onde a gente pode encontrar isso? Tá no site do Observatório do Clima, tá lá. É só você colocar gênero e clima.oc.com.br, eu acredito, mas é só você jogar infográfico de gênero e clima que vai aparecer, porque ele é um grande sucesso, assim, falando muito bem da minha organização, mas aquilo ali a gente arrepiou demais. E foi um processo muito coletivo, sabe? Eu acho que isso também é a grande diferença das mulheres, esse processo coletivo de fazer todo mundo junto, não deixar nenhuma pra trás e vambora. Claro, não somos todas amigas e nem precisamos ser todas amigas, mas se empoderar uma na outra, de falar assim, cara, não gosto daquela fulaninha, mas faz um trabalho do cacete, sim, vou recomendar ela. E é isso aí. E seguir isso pra frente. Agora, eu tô lendo um livro que é o livro do Cláudio Ângelo, que é O Silêncio da Motosserra. E é um livro que ele conta sobre do período da Amazônia que que diminuiu o desmatamento da Amazônia. É um livro extremamente interessante, assim. Eu queria indicar, cara, um livro, na verdade 2 livros, que são sensacionais. Na verdade 3 livros que são sensacionais. Primeiro é Mestre das Periferias, volume 1 e 2. Por que o Mestre das Periferias? Primeiro que é um livro fácil, gostoso de ler, é uma conversação entre Nego Bispo, Conceição Evaristo, Ayrton Krenak, que é a família de Marielle Franco. E aí trazem apontamentos de várias perspectivas, fala sobre a relação com o território, fala sobre a roça, fala sobre a floresta, fala sobre a água, fala sobre literatura, fala sobre os processos negros da história. Então acho que isso interfere diretamente sobre a pauta que a gente está trazendo hoje e que também tem uma pegada muito gostosa, assim, eu particularmente amo. A segunda temporada é com uma outra galera que eu esqueci, só lembro da Sueli Carneiro, mas também é um livro muito gostoso de ler. Então é Uniperiferias, que produz e tudo mais. Tem o outro que é da meu... Eu vou postar essa sardinha pra ela. Ela que é minha prima. Ela que tem o mesmo sobrenome que eu. Da Andréia Coutinho. Quem precisa de justiça climática no Brasil. Que faz pauta sobre esse processo da interseccionalidade. Traz isso de uma forma muito palatável. De fácil leitura. E eu gosto de livros que são mais fáceis de ler também. Então deixa eu indicar também outro livro, que é um livro organizado pela Mariana Belmonte, que é Racismo Ambiental. Babado também. Sim, aquele livro, bom. Tá? Só pra indicar um livro de mulher, não só de homem. Também, consumam arte. No Rio de Janeiro tá tendo a exposição da nova galeria lá do B, na 1º de março. Vou recomendar então uma artista chamada Caê Guajajara, que lançou um álbum novo esses dias aí. E tá do caralho, assim, é uma mistura de POC. É uma mistura de pop, funk, música ancestral, então tá muito maneiro, recomendo muito. O editor pode recomendar uma coisa? Pode. E agora, o único episódio que o editor vai dar uma recomendação. Queria indicar Parábola do Semeador, da Octavia Butler. É um livro de ficção científica distópica sobre uma mulher preta tendo que perambular como uma refugiada climática pelo interior dos Estados Unidos.
e ter que viver assim na pele as condições dela, acho que combina muito com o episódio. E com isso, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigado.